Pai-Deuma, Grupo de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Então, hoje, 24/5/2023, vamos fazer a leitura do parágrafo 635 da obra O Humano Demasiado Humano, de Friedrich Nietzsche. No conjunto, os métodos científicos são um produto da pesquisa, ao menos tão importante quanto qualquer outro resultado, pois o espírito científico repousa na compreensão do método, e os resultados todos da ciência não poderiam impedir um novo triunfo da superstição e do contrassenso, caso esses métodos se perdessem. Pessoas de espírito podem aprender o quanto quiserem sobre os resultados da ciência. Em suas conversas, particularmente nas hipóteses que nelas surgem, nota-se que lhes falta o espírito científico. Elas não possuem a instintiva desconfiança em relação aos descaminhos do pensar, que após prolongado exercício deitou raízes na alma de todo homem científico. Basta-lhes encontrar uma hipótese qualquer acerca de algo e então se tornam fogo e flama no que diz respeito a ela, achando que com isso tudo está resolvido. Para essas pessoas, ter uma opinião significa ser fanático por ela e abrigá-la no peito como convicção. Diante de algo inexplicado, exaltam-se com a primeira ideia de sua mente que pareça uma explicação, do que sempre resultam as piores consequências, sobretudo no âmbito da política. Por isso, cada um, atualmente, deveria chegar a conhecer, no mínimo, uma ciência a fundo. Então saberia o que é método e como é necessária uma extrema circunspecção. Sobretudo às mulheres deve-se dar esse conselho. Sendo elas hoje irremediavelmente vítimas de todas as hipóteses, em especial quando estas dão a impressão de algo inteligente, arrebatador, animador, revigorante. De fato, uma observação mais precisa revela que a grande maioria das pessoas educadas ainda pede ao pensador convicções e nada além disso, e que somente uma pequena minoria quer certeza. As primeiras querem ser fortemente arrebatadas, para desse modo alcançarem maior força elas mesmas. As outras, poucas, têm o interesse objetivo que não considera as vantagens pessoais, nem mesmo a referida maior força. Em toda parte onde o pensador se comporta e se designa como gênio, isto é, quando olha os demais como um ser superior ao qual compete a autoridade, ele conta com aquela classe de pessoas, de longe a predominante. Na medida em que o gênio dessa espécie mantém o fervor das convicções e provoca desconfiança frente ao espírito modesto e cauteloso da ciência, ele é um inimigo da verdade, por mais que acredite ser seu enamorado pretendente. Excelente esse trecho, hein, Bruno? Acho que a gente falou muito dessa primeira afirmação, né? Os métodos científicos são produto da pesquisa, ao menos tão importante quanto qualquer outro resultado, pois o espírito científico repousa na compreensão do método e os resultados todos da ciência não poderiam impedir o novo triunfo da superstição, se esses métodos se perdessem. Isso é fundamental. Hoje a gente conversava sobre a questão da reforma do ensino médio, etc. e tal. A ideia do método, ou seja, não é o resultado, mas é um método que levou àquele resultado na história, historiografia, na literatura, a análise textual, na filosofia, um método de leitura, seja ele estrutural ou não, na matemática, um método matemático. Fundamental. Quando ele diz que aprender pelo menos uma coisa, um método, né? Um método de ciência. É fundamental. É o elogio da especialização, mas não porque ele é um conhecimento útil, no sentido assim, vou me especializar nisso porque esse conhecimento ele é o mais importante de todos. Não. Se especializar em uma coisa te ensina um método, né? E o fato de você conhecer um método te dá uma habilidade, uma elasticidade de espírito que é fundamental para você poder identificar uma pessoa educada, né?
Bom, normalmente, né, Marcos, como eu havia dito, esses 3 trechos, o 630, o 635, o 638, eu uso eles em aula justamente para, entre outras coisas, tentar apontar para os meus estudantes o quanto é necessária a preocupação com o método no sentido da formação. Ou seja, por que é que um discurso hoje, né, contemporâneo, que vai afirmar uma verdade científica como sendo superior a uma crendice ou aquilo que a tia compartilhou no WhatsApp? Estou pensando, claro, né, nos casos aí que a gente viu na pandemia, resistência em relação a vacinas e medicamentos e etc e tal. O que torna um postulado ou uma proposição científica válida não é simplesmente o resultado imediato a qual ela chega, né? Não é uma utilidade ou uma eficácia empírica pontual. Mas o que dá valor a isso é justamente o método pelo qual se constrói aquela proposição, aquela verdade. Quer dizer, isso que você falou, né, essa flexibilidade, que eu entendo um pouco como uma postura que eu gosto de usar esse termo, que ela é essencialmente dialética. É aquela pesquisa, aquele proceder, aquele método que, à medida que avança, está sempre pronto a reconsiderar os próprios passos dados, que não adere a uma verdade, ou mesmo a um único método, como sendo necessariamente infalível. Né? A infalibilidade, a verdade absoluta, como ele tratou no parágrafo anterior que a gente leu, ele é típico do fanatismo, ele é típico de uma adesão irrefletida, que é muito mais o reflexo de um anseio emocional, psicológico, enfim, do sujeito, do que o reconhecimento da necessidade de pensar as questões, os problemas, a partir de múltiplas perspectivas, considerando que nenhuma delas é de antemão necessariamente e absolutamente verdadeira. Por que eu digo que é dialética, né? E aí é de novo aquela história do Nietzsche virar o Platão, virar o Sócrates de cabeça para baixo. Porque me parece que quando a gente pensa, quando a gente lê ou tenta depreender dos diálogos o método socrático, a ideia é que é necessário rever sempre as verdades às quais chegamos. E em aula, pelo menos, eu sempre uso, ou na leitura desse texto, eu sempre procuro recuperar alguma coisa que falávamos sobre Sócrates. Quer dizer, quando ele diz lá, só sei que nada sei, né? Isso não significa que ele não saiba nada. Nem mesmo aquela explicação tradicional que já virou até meme, né? De que quanto mais eu sei, mais eu entendo que eu ignoro. Como se fosse aquele horizonte que se amplia à medida que você, né, caminha em direção a ele. Mas a ideia de que todo o conhecimento que eu sou capaz de adquirir ou de construir precisa necessariamente, de tempos em tempos, ser relativizado. Relativizado não no sentido de ser negado, mas de manter-se aberta à possibilidade de que aquela certeza ela pode ser transitória. Pode não, ela precisa ser revista. De certo modo, isso, olha só, né? A gente acaba correndo o risco de unir polos opostos. Eu penso, por exemplo, no Karl Popper, na ideia do falsificacionismo. Quer dizer, se uma teoria científica não guardar espaço para a sua falseabilidade, para ser falseada, ela não é científica. E ela se mantém na medida em que eu sou capaz de fazer oposição a ela. Porque se ela continua válida, se ela se reafirma, isso significa que eu estou, digamos, numa senda aí boa, que funciona, enfim, útil, se quiser.
Mas, do outro lado, se a minha oposição falseia aquilo, isso não significa que eu perdi aquilo que eu obtive, aquilo que eu avancei. Muito pelo contrário. Eu estou ganhando a possibilidade de construir algo que está para além daquilo que havia. Concordo, eu acho que é isso mesmo. E essa é a ideia. É muito instigante a gente perceber essas teses no Nietzsche, que quase sempre nós somos levados a pensá-lo como um iconoclasta, numa leitura vulgar ou popular, né? Meio anarquista, ou meio Feyerabentiano, alguma coisa assim. Mas não, a ideia do método, né? Até para que você depois possa ser capaz de criticar. Faz todo sentido essa aproximação do Popper também. Eu acho isso muito importante. Aí, aquilo que conversávamos antes mesmo da gravação do nosso encontro aqui. O método exige o esforço. Então, para aprender a tocar um instrumento, você precisa se dedicar muito tempo para dominar o método. Existem métodos e métodos para aprender, mas todos eles pressupõem dedicação. Isso para qualquer conhecimento. Agora, é muito mais fácil você, pura e simplesmente, aderir a certas crenças, porque elas vão confirmando, né? Elas confirmam o seu viés, o seu aqui e agora, né? Na verdade, a Terra plana também é redonda, só que ela é redonda e circular. Eu gosto muito dessa frase, né? Assim, a instintiva desconfiança em relação aos descaminhos do pensar. Isso, de novo, né, pensando no Nietzsche como iconoclasta, um destruidor de tudo, enfim, quase Feyerabendiano, eu leio isso aqui e eu entendo o contrário. Quer dizer, não é uma desqualificação do pensar, não é uma desqualificação do método, mas é uma espécie de constante alerta para os deslizes que nós podemos cometer. E é preciso um pensamento metódico que seja capaz de olhar para si mesmo e buscar esses descaminhos, né? Exato, e o descaminho do pensar, do nosso pensar, não do outro pensar, porque é muito fácil perceber o descaminho, né, do pensamento do outro, mas eu penso que essa afirmação dele se refere a uma desconfiança que devemos ter em relação a nós. Eu lembro do Richard Hort, aquele americano e tal, quando ele afirma, naquele texto, está no livro Contingência, Ironia e Solidariedade, acho que é o capítulo 4, se não me engano, quando ele aponta, mas é uma ideia conhecida, a ideia é assim, o filósofo ironista ou edificante? Edificante, aquele que pensa de modo sistemático, então Platão seria um, Hegel outro, Descartes outro, o ironista seria um autor seria um pensador como Sócrates, ou como Kierkegaard, Pascal, em relação a Descartes, Nietzsche, tudo isso eu estou falando para chegar nessa afirmação. Ele diz lá, qual é a grande angústia, digamos, do ironista? É ter dúvida se a sua socialização foi a mais adequada. É claro que é uma pergunta que tem um componente retórico, porque todos os seres humanos são socializados de alguma forma. Mas, assim, pensar na própria socialização como não sendo a mais adequada, ainda que não seja possível identificar uma socialização que fosse a mais adequada, mas colocar em questão a própria socialização é colocar em questão os próprios vieses, os próprios pontos de vista, né? Nesse sentido metodológico. Eu acho esse movimento muito importante e estaria na base até da constituição de uma... Ele é um movimento que, aqui no texto do Nietzsche, está ligado a uma certa maneira de encarar o conhecimento, né, a ciência, mas como nós vimos até no fragmento anterior, também se relaciona a uma forma de vida, a um chamado ético. Ou seja, eu posso estar errado. Veja bem, se eu estiver errado, me corrija. Isso não é paralisante, na verdade, não é paralisante, porque ele é um apelo à razoabilidade. Eu gostei muito desse trecho que você sugeriu para gente. E é curioso, né? Porque pensando justamente na passagem anterior, não só esse exercício, né, de colocar-se em dúvida, ele não é paralisante, como pelo contrário, é isso que te mantém, de certo modo, em movimento.
O que nos faz parados é a certeza, é a adesão fanática a uma convicção. A convicção, né, ele fala, é estar na posse de uma verdade incondicionada, dos métodos para se chegar a essa verdade. Isso que engessa o sujeito. O que não significa que aquele que exercita essa revisão de si mesmo não constitua para si convicções e verdades, mas lida com elas de uma outra forma. Entende que uma verdade, que uma convicção, ela é potencialmente falsa e, portanto, potencialmente transitória, e que é só o questionamento reiterado que nos permite o movimento. Fato, né? Ele coloca aqui essa questão, especificamente ele está falando da ciência, do conhecimento, mas é muito curioso que anteriormente ele falou do modo de vida, né, dos religiosos que se sacrificaram, etc. e tal, e aqui ele vai dizer das consequências nefastas no âmbito da política, que é o que a gente vive hoje. Eu gostei muito da sua fala, porque me lembrou novamente sobre essa questão da paralisia ou do contínuo caminhar, me lembrou novamente, e até parece irônico citar novamente um texto de Platão falando de Nietzsche, me lembrou muito o episódio do Oráculo de Delfos da Apologia de Sócrates. Porque lá no episódio, olha que interessante, Sócrates, ele desconfia, ele tenta utilizar o elencos, ele tenta refutar Deus de Delfos. E ele tenta, desde o início, refutar o Deus, se você for prestar bem atenção na narração. E lá, ele vai percebendo, conforme cada classe que ele inspeciona, que ele investiga, ele vai percebendo que ele está errado. Ele vai percebendo e ele vai comentando. E, pegar numa tradução boa, ou no grego, você vai ver que tem vários verbos ali naquele momento que ele está falando assim, caminhar, eu perambulava, eu testava, sempre num contínuo movimento, mesmo sabendo que está errado. Até que no final ele fala assim, de fato, o Deus délfico confirmou, não só porque ele é supremo, ou porque não só porque ele é Deus, mas um plano racional que ele estava certo. Mas ele teve que certificar isso caminhando muito pela cidade, se tornando odioso para descobrir a assertiva final do Deus délfico. Então, eu acho muito interessante isso para pensar sobre esse processo de fundamentação, que no caso lá na Apologia, esse processo de elencos, né? Mas esse processo de refutação, de construção e reconstrução de teses e de antíteses, né? Esse movimento dialético constante. E aí, voltando um pouco sobre a nossa discussão, até para compartilhar com os outros colegas, como pensar esse processo que o Nietzsche está comentando nesse trecho, ou no processo que está alojado lá no episódio do Oráculo de Delfos, numa pedagogia pautada no afetivo, no interesse. Uma vez, na medida que o interesse está tão próximo a você que você não consegue ter um distanciamento sobre o interesse, né? Porque se você nega o seu interesse, se você nega a sua emoção, você está negando o seu caráter, né? No limite. Porque está tão próximo, é quase uma crença. Queria comentar como que consegue esse processo nesse formato de pedagogia atual. Em acréscimo ao que o Armando tão bem colocou, queria dizer assim, notem a imagem do pensador, né, como caminhante, né? Você tem essa imagem também na história da filosofia, então Sócrates caminha na cidade, você tem os devaneios do caminhante solitário Rousseau, você tem Nietzsche e o elogio que ele faz da caminhada e outros. Essa imagem é interessante, ela acompanha o caminhante nesse mundo, você caminha nesse mundo do empírico aqui, mas você também caminha no mundo mental, né? Sócrates dizia, sigamos o Logos, vamos aonde o Logos nos levar. Isso assim. Segunda coisa, aí acréscimo também é o que o Armando pergunta, sobre a afirmação do Nietzsche acerca das mulheres, que ele fala isso no finalzinho desse trecho, sobretudo as mulheres, deve-se dar esse conselho e tal. O que vocês acham, né? Se ele está sendo condescendente com as mulheres, ou se aí tem alguma coisa de relevante? Confesso que eu
Eu li algumas coisas do Nietzsche. Curiosamente, a minha mãe está fazendo parte de um grupo de estudos do Nietzsche, e todas elas são mulheres, e elas estão estudando um tema que são as mulheres em Nietzsche, principalmente a influência da amante do Nietzsche, cujo nome eu esqueci, na formação... Lu Salomé. Isso, a Lu Salomé, isso, obrigada. Estão lendo as obras dela, enfim, como talvez, sob influência dela, parte do pensamento do Nietzsche foi forjado. Eu só teria alguma coisa a dizer com propriedade se eu conhecesse se eu tivesse estudado melhor as condições em que ele fez essa afirmação. Eu sou uma mulher do século XXI olhando para um texto do século XIX. Prefiro calar-me. É a máxima do Wittgenstein. Eu, embora não tenha lugar de fala, né? Eu tenho um lado feminino. Eu posso usar ele para falar. Eu acho muito interessante que ele traga essa questão, e eu acho que isso, de novo, o aproxima de Platão, porque, ao menos nesse trecho, o que me parece é que, tudo bem, ele diz, deve-se dar esse conselho, mas há um caráter exortativo aqui, porque ele vai pontuar, né? As mulheres são hoje vítimas de todas as hipóteses. Ou seja, mas não da hipótese aqui, num sentido científico estrito, mas das convicções dos homens acerca das mulheres, do papel que elas têm que ter, né? E do quanto era, ou de certo modo talvez ainda seja, né? Difícil avaliar, pelo menos do meu ponto de vista, a resistência que se oferecem às mulheres, que de certo modo manifestam algo inteligente, arrebatador, animador, revigorante. O que todos esses adjetivos apontam, segundo o que eu leio, né? Para aquilo que não se espera que a mulher seja, para aquilo que não se espera que a mulher exiba. Portanto, há algo de, não sei se revolucionário, mas há algo... Acho que o termo é esse mesmo, né? Nas mulheres que se revoltam contra o lugar em que são postas pelas convicções de uma sociedade que é centrada no homem. De certo modo, a convicção do homem da pseudociência trata as suas verdades tal como a sociedade trata as mulheres. Ela está engessada naquele lugar. Portanto, há algo de transgressor em tratar as verdades como verdades transitórias, ou como, né, as convicções como verdades a serem colocadas em xeque. É uma leitura, né? O Nietzsche tem os problemas, assim, tem umas frases que, em relação à mulher, como é que é? A mulher é tal como a verdade, só ama o guerreiro. É uma coisa brega demais. É muito incel, eu acho, sei lá. Então, se vai ter entre as mulheres, leva o chicote. Mas aí tem aquela foto dele, né, o Marcos? Ele com a Lu Salomé com o chicote atrás, né? Todo mundo conhece a foto, né? Ele está segurando na carroça lá. Ele tá o Paul Reed, ele e a Lu André Salomé. Então, no que eu li isso aí, numa biografia dele, que ele entrou num prostíbulo, né? Não sabia o que fazer lá dentro. Aí tinha um piano, ele tocou, aí saiu correndo lá. Ele entrou, tocou o piano, depois saiu correndo. Era um ser humano cheio de problemas, cheio de limitações, tal como todos nós, né? Mas eu acho que aqui talvez essa leitura do Bruno é uma leitura que faz sentido, né? Porque a gente está falando das mulheres do século XIX, né? Eu podia fazer um apontamento histórico aqui, porque claro. O livro foi escrito em 78, parece, né? É publicado. E aqui você já tem uma grande movimentação na Europa sobre o direito das mulheres. Especialmente a primeira convenção das mulheres foi em 1848. Foi o ano que Marx publicou o manifesto, né? E que aconteceu um monte de coisa na Europa também. Então, assim, esse período, acho que o Nietzsche ele já tem contato com as
ideias, digamos, proto-feministas, que a gente não sei se dá para falar feminista ainda, né? Mas que eram ideias sobre o direito das mulheres. E muitos intelectuais ali da época, né, discutiam, será que as mulheres devem ser educadas como os homens, assim, educadas no mesmo sentido, quer dizer, para ser cidadã, né, para ter autonomia, etc e tal. E não só, muitos caras nessa época estavam debatendo isso, e alguns com uma perspectiva do tipo, acho que não, digamos assim, como fala, pessimista com relação a essa possibilidade, né? E não sei, o Nietzsche ele não é muito explícito aqui, mas talvez essa ambiguidade seja justamente porque talvez ele nem tenha uma opinião totalmente formada sobre isso, né? Muito, muito relevante sua observação, porque fazendo um contraponto, né, se a gente quiser ler esse texto no sentido contrário do Bruno, nós poderíamos achar que essas vítimas de todas as hipóteses podem até ser essas novas hipóteses. Aí teríamos que fazer uma leitura muito mais ampla, né, da posição do Nietzsche. É um homem do seu tempo, né? Não tem